Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve São José. Com essa saudação josefina, nós, nesse momento, damos abertura a mais um programa de formação semanal sobre o glorioso patriarca. Abra a porta a São José. Nós insistimos em que nós devemos abrir as portas da nossa casa, da nossa família a São José, porque no futuro ele nos abrirá as portas da eternidade. E de nos conduzir à eternidade, São José entende muito bem. Nós já refletimos sobre isso várias vezes, mas nunca é demais relembrar que os dois primeiros devotos de São José foram exatamente Jesus Cristo e Nossa Senhora. E aonde São José levou os dois? Para o céu, para junto de Deus. Você que já criou o hábito, graças a Deus, que já acompanha o programa Abra a Porta São José todas as semanas, que já fica esperando, de certa forma, para ver qual será a novidade formativa dessa semana, liga para as pessoas que você conhece. Se você tem Twitter, coloca no Twitter que está começando agora o programa Abra a Porta São José. O tema dessa noite é um tema que a gente vai concluir. A gente iniciou semana passada e, se Deus quiser, vamos concluir essa noite, que é o exercício de sua paternidade e a sua denominação. Os nomes, são 4 nomes que os teólogos eles foram criando ao longo da história para tentar definir quem foi São José na vida de Nossa Senhora e na vida de Jesus Cristo. Você imagina que nós temos 2012 anos de história do cristianismo, e nesses 2012 anos foram construídas 4 palavras que são palavras fortes e abrangentes, mas que eu não tenho nenhuma dúvida, não conseguem esgotar, não conseguem dizer quem foi de fato São José na vida de Jesus Cristo e Nossa Senhora. Talvez até essa seja uma questão que vai ficar guardada para a eternidade. Quem vai nos dizer quem foi São José na vida dele é Jesus Cristo. Como é abundante eu ficar dizendo quem é São José na minha vida, né? Cada um vive, cada um sente, cada um sabe, cada um que experimenta, cada um que experimenta a grandeza de ter um pai tão especial, tão atento, tão zeloso, tão protetor quanto São José. Certamente na eternidade Nossa Senhora vai dizer para você quem foi São José na vida dela. Jesus Cristo também. Mas do lado de cá, né, nós vamos pesquisando, nós vamos aprofundando, nós vamos vendo o que é que os teólogos disseram, como é que eles... Os teólogos, você sabe que teologia é uma palavra grega formada de outras 2 palavras. Theo, que significa Deus, e logo, que significa estudo. Teologia significa estudo das coisas de Deus. E esses homens, eles são muito importantes porque eles se dedicavam ao máximo através da oração, através também da razão, para explicar, para que a gente tivesse matéria sensível e assim a gente pudesse acreditar e também ter razão para defender a nossa fé, ter razão para defender a nossa história. Nós vamos invocar agora o Espírito Santo, pedir que esse Espírito Santo venha sobre cada um de nós e que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração através desse programa que é tão importante para a nossa fé, para a nossa devoção de peregrinos de São José. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, com esse desejo, nós vamos iniciar o nosso tema dessa noite, o exercício da paternidade de São José e a sua denominação. Como eu já tinha dito anteriormente, é difícil encontrar uma palavra apropriada para denominar a paternidade de São José. Tratando-se de um caso único e singular, a língua humana não tem um termo que a defina exatamente. É muito difícil querer definir a paternidade de São José, porque é uma história que aconteceu uma única vez, por isso que é uma história singular, uma história que não se repetiu. Como ela não se repetiu, como a gente pode construir termos que sejam capazes de esgotar todo esse significado? A gente já tem assim essa consciência de que a gente não vai esgotar o que foi a relação afetiva e amorosa de São José com Jesus Cristo. A gente não vai conseguir esgotar isso, mas através dessas 4 palavras a gente vai penetrar nesse mistério e o resto fica por conta de Deus no seu coração. O restante fica por conta de São José na tua vida e na tua história. O restante dessa experiência vai ser realmente você viver com ele todo esse projeto que ele propõe para cada um de nós nessa noite. Um caso único e singular em que a língua humana não possui um termo que a defina exatamente. A paternidade de José foi definida como adotiva, legal, virginal, vicária e nutrícia. Então são essas as palavras que a gente vai procurar, os termos teológicos que a gente vai procurar aprofundar para compreender um pouquinho mais sobre a relação afetiva, a relação paterna de São José com Jesus Cristo. As palavras são: São José foi pai adotivo, pai legal, pai virginal, pai vicário e pai nutrício. Nós vamos ver o que é que cada um desses termos quer dizer, as épocas que eles foram surgindo e a quem eles foram dando respostas sobre essa questão da paternidade de São José. Termos estes que servem para exprimir apenas os seus aspectos limitados ou secundários. A gente já está dizendo que eles não vão esgotar, né? Eles são superficiais. Todas as palavras para falar sobre a paternidade de São José com Jesus Cristo são superficiais, porque é uma única experiência. Então, quando se repete várias vezes a mesma coisa, aí você vai tendo matéria para analisar, para comparar, mas quando só é uma vez e acabou, é como o amor. É como quando a gente ama alguém de verdade, quando a gente ama o pai, quando a gente ama a mãe, quando a gente ama um amigo. Aquilo ali não vai se repetir. O jeito de você amar aquela pessoa vai ser único e definitivo. Claro que outras pessoas vão entrando na sua vida, vão entrando nas nossas vidas, mas ninguém nunca mais vai nos conseguir fazer amar como a gente amou A, ou amou B, ou amou C. É por isso que no mundo existem cerca de 6 bilhões de pessoas, das quais você escolhe uma para amar e não troca por mais ninguém. Pode colocar quem quer que seja, que você não vai trocar, porque aquele amor é original. Original é singular, é diferente. Ninguém vai fazer a mesma coisa 2 vezes. Muitos quiseram chamar José de pai adotivo. Este título indica uma relação paterna com um filho que não é da família. Então, o que é um pai adotivo? É um pai que vai a um orfanato, pega uma criança e leva para dentro de casa. Mas já percebe que esse termo, pai adotivo, é um termo que limita a relação de São José com Jesus Cristo, porque quando você fala de pai adotivo, você fala de um pai que buscou alguém que não fazia parte da vida dele e da família dele, inseriu lá dentro. Então, esse primeiro termo para falar da paternidade de São José com relação a Jesus Cristo, de chamá-lo de pai adotivo, é um termo que explica algumas coisas, mas que não esgota a relação. Que não consegue, de forma alguma,
dar todas as respostas, porque é desse jeito. E a gente sabe que a relação de São José com Jesus Cristo não foi a relação de um pai com filho que foi estranho. Jesus nasceu dentro da família dele. É claro que ele é o pai, São José é a sombra do Deus onipotente, é a sombra do Deus invisível. Mas Jesus, como a palavra adotivo, filho adotivo diz que o adotivo é um filho que vem de fora para dentro, é alguém que você já vai limitando um pouco essa palavra. Mas isso aqui é somente em virtude da lei. É uma palavra inadequada, pois Jesus não era um estranho na sua família. Ele não era um estranho de São José. José personificava a paternidade divina sobre ele. Portanto, esse título não se encaixa bem, já que a adoção implica a escolha de um filho, de uma pessoa estranha na própria família. Então, quando você diz que Jesus é o filho adotivo, você inverte toda a problemática. Por quê? Porque quem escolhe o filho adotivo é o pai que escolhe. Não é assim que acontece? O pai vai lá ao orfanato e escolhe o filho. É assim. No caso, na história, por isso que é singular, na história de José e Jesus, quem foi escolhido foi José. Não foi Jesus que foi escolhido. Foi José que foi escolhido. Então aqui Deus já começou a inverter a história da salvação. Ele já começou a inverter a história humana. Não foi São José que escolheu Jesus. E é por isso que São José é um santo muito grande, meus irmãos. Porque ele não pediu. Nós outros, todos os outros santos, e nós, até hoje, os discípulos de Jesus, nós vivemos pedindo, né? Senhor, torna-me melhor, eu quero ser o teu discípulo, ajuda-me, liberta-me, guia-me, sara as minhas feridas emocionais, eu quero te seguir. São José nunca disse isso. Ele estava lá vivendo a vidinha dele. Então Deus adotou São José. Eu não posso adotar o meu pai, você não pode adotar o seu pai. A gente nasce em determinadas famílias. Se você quiser ou não, é assim. Se você quiser ou não, é assim. Mas Deus pôde adotar o pai dele. Jesus pôde adotar o seu pai. E você imagina que se eu pudesse adotar o meu pai, eu iria escolher o melhor homem do mundo, mais completo do mundo. Se Deus pôde escolher, você imagina a beleza de pai que ele escolheu. A beleza que é São José. A beleza, a dedicação, o afeto, o carinho, a proteção. Tudo. Nós que somos devotos hoje, tanto tempo depois, a gente sente a presença real de São José no nosso dia a dia. Quem é devoto mesmo de São José, quem reza com São José diariamente, sente a presença dele em tudo que faz. Sente quando ele nos defende, quando ele nos guia. Então, essa palavra, filho adotivo, a relação de São José com Jesus Cristo, do ponto de vista de adoção de filho adotivo, ela funciona e se encaixa muito bem do ponto de vista de lei. Mas do ponto de vista de realidade emocional, ela é limitada, como todas as outras. Mas é importante, porque assim a gente consegue falar, a gente consegue aprofundar essas relações. Mas nos recordando que as palavras que nós iremos aprofundar essa noite não vão esgotar a história de São José com Jesus Cristo. Nós estamos chegando ao nosso primeiro intervalo. Percebe que o programa passa depressa, né? Principalmente quando a gente fala sobre as coisas, sobre o mistério da encarnação de Deus e de São José. Você não saia daí, é só um intervalo, é bem rapidinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Tchau, tchau.